Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 50, nosotros vamos a hablar sobre la diferencia entre mucho e muy. Então, hoje, na nossa aula número 50, nós vamos falar sobre a diferença entre mucho e muy. Eu já falei mais ou menos, né? Mas a gente vai ver com mais calma. Então, se você chegou agora, se inscreve no canal, dá seu like, comenta aqui embaixo qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer tipo de material, de coisa que você quer, eu traga para esse canal para a gente, claro, em espanhol, para a gente poder ver e discutir, tá? Pode comentar. E compartilhar esse vídeo com seus amigos também, tá? Então, vamos começar. Então, muy e mucho, a diferença. Tanto mucho como muy quer dizer muito em português, tá? Só e o mucho a gente vai usar para algumas coisas e o muy para outras coisas. Então é importante a gente saber essa diferença. Pode ser meio estranho para a gente que fala português, porque a gente não tem essa diferença, né? Tudo é muito, mas em espanhol vai ter. Então, para a gente saber a diferença entre mucho e muy, a gente precisa saber a diferença entre um adjetivo e um advérbio, tá? Então, um adjetivo e um advérbio são duas classes gramaticais e servem para caracterizar alguma coisa, dar qualidades ou até dar defeitos em alguma coisa. Só que o adjetivo, ele vai caracterizar, ele vai dar qualidades ou vai dar defeitos em substantivos, tá? Sempre um adjetivo se refere a um substantivo. Então, o céu está azul, certo? Azul é uma característica da palavra céu, que é um substantivo, então azul é um adjetivo. E está ligado a esse substantivo pelo verbo estar, que é um verbo de ligação. Ou então, eu tenho um carro preto. Preto também é um adjetivo. E não só cores, né? Eu tenho um carro pequeno, eu tenho uma casa grande, enfim, qualquer coisa que caracterize um substantivo recebe o nome de adjetivo. O advérbio, por sua vez, ele vai também caracterizar, ou ele vai caracterizar um adjetivo, ou ele vai caracterizar um verbo, ou ele vai caracterizar um outro advérbio. Então, exemplo, ele sai cedo de casa. Ele sai cedo de casa. Esse cedo é uma palavra que está caracterizando o verbo sair, tá? Uma coisa é eu falar, ele sai de casa. Uma coisa diferente é eu falar, ele sai cedo de casa. Eu estou dando uma característica a essa ação de sair. Então, essa palavra cedo é um advérbio. Então, está caracterizando um verbo. Pode caracterizar também um adjetivo. Por exemplo, esta comida é muito boa. Então, eu posso falar, essa comida é boa. Então, boa é um adjetivo, eu estou caracterizando o substantivo comida, uma comida boa, mas eu posso dizer é uma comida muito boa. Então, esse muito está caracterizando o adjetivo boa, então é um advérbio de intensidade. Enfim, então, relembrando, adjetivos caracterizam substantivos e advérbios podem caracterizar verbos, adjetivos e outros advérbios. Então, nesse caso, o mucho vai exercer a função de adjetivo, ou seja, ele vai sempre acompanhar um substantivo, e o muy, por sua vez, vai ser um advérbio. Então, ele vai sempre acompanhar um adjetivo ou um advérbio, um outro advérbio. A gente vai ver exemplos com frases, tá? Então, adjetivo vai acompanhar substantivo e advérbio acompanha adjetivo ou outro advérbio. Mas e o verbo? Lembra que eu falei que a classe gramatical acompanha um verbo, é um advérbio? Então, quem acompanha o verbo deveria ser o muy, certo? Em teoria. Porém, aqui vai ter uma exceção dentro do espanhol.
Essa exceção diz que quem acompanha verbo é o mucho. Então, o mucho vai acompanhar verbos, tá? É uma exceção à regra, tá? Uma exceção à regra. E normalmente quem acompanha verbos é um advérbio. É ele que está ali para caracterizar um verbo. Porém, no caso do espanhol, no caso do mucho e do muy, né, dessa diferença do mucho e do muy, quem vai acompanhar um verbo é o mucho, tá? É ele que vai acompanhar um verbo. É uma exceção. Então vamos ver alguns exemplos, tá, de algumas frases para a gente saber, se familiarizar como é que se usa. Então vamos ver primeiro com o mucho. Frases com o mucho, usando mucho acompanhando substantivos. Então, por exemplo, hace mucho, e é bom, a gente também vai começar a ver algum vocabulário já para os textos seguintes, para as aulas seguintes, a gente vai falar de clima, de tempo. Então, hace mucho calor. Então, hace mucho calor, faz muito calor. Então, essa estrutura você pode falar sempre, onde você quer falar sobre o tempo, tá fazendo calor, tá fazendo frio. Você pode usar o verbo hacer, né? Hace calor, hace frio, tá? E você pode usar o mucho para indicar intensidade. Hace mucho calor, hace mucho frio, tá? E calor é um substantivo, certo? Então, quem acompanha o substantivo é o mucho, é um adjetivo. Pode ser hace mucho frio. Hace mucho frio. Tá? Frio, frio. Igual português. Hace mucho frio. Então, acompanha frio, que é um substantivo, então vai ser um mucho. Também, hace mucho viento. Hace mucho viento, né? Faz muito vento, tá fazendo muito vento, tá ventando muito, né? Hace mucho viento, né? Viento, vento. Também, viento, palavra, é um substantivo, certo? Então, quem vai acompanhar é o mucho. Outro exemplo. Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. O que é hambre? Fome. Tengo mucha hambre. Então, duas coisas importantes aqui. Primeiro, repara aqui, palavra hambre, palavra feminina, certo? Então, o mucho vai concordar. Eu escrevi mucha. Mucho vai concordar, tá? Então, a palavra mucho sempre concorda com o substantivo que ele se refere, tá? Então, se o substantivo for feminino, vai virar mucha. For plural, vai virar ou muchos ou muchas, tá? Então, mucho, que é o adjetivo, né? Eu falei, o adjetivo sempre concorda com o substantivo que ele se refere. Então, o mucho não vai ser diferente, ele também vai concordar. Então, substantivo feminino, mucha. Tengo mucha hambre. Outra coisa importante que eu tenho para falar, essa estrutura aqui, tá? Prestar atenção nela. Tengo é sempre assim, quando você quer falar que está com fome, você usa o verbo tener. Tengo hambre ou tengo mucha hambre, tá? Jamais usa o verbo ser, estou com hambre. Como a gente costuma falar do português, né, estou com fome, a gente não pode levar essa nossa forma de falar o português para outras línguas. Então, no caso do espanhol, essa é uma frase muito boa para exemplificar isso. Não pode pensar em português quando você vai falar outra língua. Então, estou com hambre não é uma frase muito bem aceita, né? Não está errado, eles vão entender o que você quer dizer, mas não é, sabe? Demonstra que você tem um espanhol fraco. O teu espanhol você não está falando como um nativo, né? Você está falando como alguém que ainda está pensando em português na hora de falar espanhol, e não pode, tá? Então, preste atenção. Falar que está com fome, usa o verbo tener. Tengo hambre.
Tengo mucha hambre. Beleza? Outro detalhe importante, a palavra hambre é uma palavra feminina, só que quando eu vou usar o artigo masculino, o artigo, né, para essa palavra, ela vai ser com o artigo masculino. Então, a fome vai ser el hambre. Lembra por quê? Que é uma palavra que começa com HA, certo? Começa com HA e a sílaba tônica é a primeira. Então, lembra, essas palavras são femininas, mas que começam com A ou HA, que a sílaba tônica é a primeira, o artigo, você usa artigo masculino, tá? Então, você não vai dizer la hambre, não pode, é el hambre, tá? El hambre. Porém, no caso do mucho, aí sim, vai usar o feminino, mucha, tá? Mucha hambre. Isso aí, isso que eu falei, esse exemplo que eu dei agora do artigo, eu falei na aula de artigos, tá? Então, se por acaso você não entendeu muito bem, volta para aquela aula de artigos, lá no início do curso, aula de artigos, onde eu falo dessas palavras que começam com A ou HA, tá? Que aí, se elas forem femininas, o artigo vai mudar, não vai ser o artigo feminino. Você vai usar o masculino, tá? Beleza. E, para terminar esse exemplo, tengo muchos problemas. Tengo muchos problemas. Então, problema, um substantivo. Então, quem acompanha é o mucho. Repara de novo, problemas, palavra está no plural, palavra masculina plural. Então, o mucho vai concordar, vai virar muchos, masculino plural. Seguindo, então, vamos continuar a falar do mucho. Porém, agora, quando ele acompanha verbos. Agora vamos ver como é que acontece o mucho quando ele acompanha verbos. Então, por exemplo, primeira frase. Ele trabaja mucho. Então, é assim. Então, o mucho, ele tá aqui acompanhando o verbo trabalhar, tá? Então, nesse caso, o mucho, ele funciona um advérbio, tá? Não vai usar o muy aqui. Não vai usar o muy. Apesar do muy ser advérbio, quando está acompanhando o verbo, ele é mucho, tá? Se escreve um mucho. Ele trabalha mucho. Ele trabalha muito, tá? Nesse caso, quando o mucho está acompanhando verbos, tá? Ele é sempre assim, mucho. Ele não varia. Ele vai ser sempre assim, tá? Sempre mucho. Outro exemplo. Me duele mucho la cabeça. Duele, verbo doler, certo? Então, me dói muito a cabeça, tá? Então, verbo doler. Então, aqui o mucho está acompanhando um verbo, né? Está caracterizando o verbo. Então, não dói somente, dói muito. Repara que aqui, então, ele está caracterizando essa ação, esse verbo doer. Então, uma coisa é só doer, outra coisa é doer muito. Então, mucho está acompanhando o verbo, é um advérbio, tá? Ele é invariável, tá? É sempre mucho. Então, aqui, por exemplo, se eu fosse passar para o plural, ellos trabalham mucho, tá? Não vai falar ellos trabalham muchos, tá? Tá errado. O advérbio sempre se mantém igual, mucho, tá? Ele não varia para o plural. Ele trabalha mucho, ele trabalha muito. Ellos trabalham mucho. Eles trabalham muito, tá? Sempre muito, sempre mucho. Então, esses foram exemplos com o mucho, onde ele funciona para substantivos e quando ele acompanha verbos. Agora vamos ver o muy. Então vamos ver o muy. E também quer dizer muito. Só que ele é um advérbio, então ele vai estar acompanhando adjetivos e advérbios. Certo? Então, acompanha adjetivos e advérbios.
tá? Lembrando que acompanhar verbo é o mucho, tá? O muy vai acompanhar adjetivos e advérbios. Então, por exemplo, el clima está muy caluroso. El clima está muy caluroso. Então, o clima, né, o tempo, o clima está muito caloroso, né, quente, tá? Também tem a forma caloroso com O, tá? Também é aceito, mas é mais comum com U, caloroso. Então, aqui o muy está caracterizando a palavra caloroso. Então, caloroso, quente, é um adjetivo, tá? E caracterizando esse adjetivo. Então, o clima não está só quente, está muito quente. Então, repare, está caracterizando a palavra quente, ou em espanhol, caloroso. Então, se ele está acompanhando um adjetivo, então vai usar o muy, tá? Está acompanhando adjetivo, vai usar o muy. E repara que o muy, por ser um advérbio, ele também não varia, vai ser sempre muy. Mesmo que seja um adjetivo, esteja no singular, seja feminino, seja masculino, esteja no plural, não importa. Vai ser sempre muy, tá? Outro exemplo. Já es muy tarde. Então, a gente já viu a palavra já, né? Já é muito tarde, né? Ou já está muito tarde. Já é muito tarde. Então, tarde, repara, que agora o muy está caracterizando a palavra tarde. Tarde é um advérbio, né? Um advérbio de tempo, né? Cedo, tarde. Então, tarde é um advérbio de tempo. Então, advérbio. O muy está caracterizando a palavra tarde. Não está só tarde, está muito tarde. Então, ele está caracterizando a palavra tarde. É um advérbio. Está acompanhando um outro advérbio. Se está acompanhando um outro advérbio, é muy. Então, já está muy tarde. Estos problemas son muy difíciles. Então, aqui, ó, estos problemas son muy difíciles. Então, é a palavra muy, tá, e caracterizando o adjetivo difícil, certo? Caracterizando o adjetivo difícil. Se está caracterizando o adjetivo, então se usa muy. Então, estes problemas são muito difíceis. Estes problemas são muito difíceis, tá? Agora, viu? Repara, palavra difíceis, o adjetivo está no plural, certo? Mas o muy continua igual, continua muy, tá? Não vai mudar. Outro exemplo, ele trabalha muy bien. Ele trabalha muy bien. Tá? E o muy caracterizando o bien, que é um advérbio, bien, né? Quer dizer bem. Então, ele trabalha muito bem. Ele trabalha muito bem. Muy caracterizando advérbio. Está caracterizando advérbio, né? Muy. Então, ele trabalha muito bem. Mais uma. Ana camina muito rápido. Ana camina muito rápido. Então, de novo, camina, verbo caminhar, verbo caminhar, tá? Verbo caminhar é um verbo regular de primeira conjugação, quer dizer, termina em AR. Então, a gente já sabe conjugar no presente do indicativo, tá? Então, quem quiser em casa para treinar, pode conjugar. Todos os verbos que a gente viu, né, a gente já sabe como conjugar. Verbo ser, verbo estar, verbo trabalhar, verbo caminhar. A gente já sabe como se conjuga, então você pode tentar conjugar em casa, tá? E se quiser me mandar, pode me mandar.
Todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Então, Ana camina muito rápido. Ana caminha muito rápido. Então aqui, muy, né? Caracterizando rápido, que é um advérbio também. Então está caracterizando um advérbio, né? Se usa muy. E para terminar os exemplos, última frase. Pedro vive muy cerca de aqui. Pedro vive, verbo vivir, né? Viver. Então, Pedro vive muito cerca. Cerca quer dizer perto, certo? Também é um advérbio. Muito cerca, cerca, perto de aqui, daqui, tá? Então, aqui, a gente já viu essa palavra. Na América Latina, você pode falar acá, tá? Então, Pedro vive muito cerca de acá, não tem problema. Ou Pedro vive muito cerca de aqui. Então, aqui de novo, muito, caracterizando um advérbio, né? Nesse caso, advérbio cerca, perto, tá? Então, se está caracterizando um advérbio, é o muy que a gente usa. Beleza? Deu para entender a diferença? Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem comentar aqui embaixo, tá? Então, para quem assistiu até agora, muito obrigado, tá? De novo, curte esse vídeo, sugestões, dúvidas, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos esse vídeo, tá? E até a aula de amanhã, essa manhã.